Partiremos agora para uma breve análise, um breve comentário sobre Macunaíma, de Mário de Andrade. Macunaíma é uma das principais obras de Mário de Andrade e é uma das obras que mais representa essa primeira fase do modernismo no Brasil. Vamos lá. Macunaíma é um livro de Mário de Andrade, publicado em 1928, e é considerado um dos principais romances modernistas. Então, quando você fala em romance modernista, a principal obra ou a obra mais comentada é Macunaíma, de Mário de Andrade. A obra é uma rapsódia sobre a formação do Brasil, em que vários elementos nacionais se cruzam numa narrativa que conta a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Aqui, nessa obra, nós veremos um pouco do Brasil. O Mário, ele vai trabalhar várias regiões do Brasil, inclusive ele vai trabalhar até regiões fora do Brasil, que em alguns momentos a obra ela vai se passar na Argentina. O que é essa rapsódia? A rapsódia é uma composição livre, que obedece características especiais ou clássicas, é uma justaposição de escassa unidade formal, de melodias populares e de temas conhecidos, extraídos com frequência de óperas e operetas. Ou seja, o que vai ser essa rapsódia? É um tipo de texto que ele é um texto diferente. Ele é um texto que ele não tem uma unidade formal, é um texto que de início parece não fazer sentido, é um texto que parece bem surreal, que quando você lê esse texto, a impressão que dá é que não faz sentido. O autor, ele se perdeu, mas na verdade não é. A rapsódia, ela também vai trazer um pouquinho de temas mais populares, ela vai trazer um pouquinho de questões mais ligadas à cultura. A rapsódia, gente, nada mais é do que uma mistura. Vai ser uma mistura livre. O autor que escreve uma rapsódia, no caso aqui de Macunaíma, a rapsódia ela vai ser livre. Ela vai ter vários elementos que poderíamos nem imaginar ter dentro do livro, mas o Mário de Andrade consegue colocar. Macunaíma nasceu no fundo do Mato Virgem, filho do medo e da noite, é uma criança birrenta. Se atentem, ó, birrenta, preguiçosa e de mente ardilosa. Por isso que ele é considerado um herói sem caráter. Não é porque ele não presta, porque ele não vale nada. Lembrem que a idealização do herói lá no romantismo era aquele cara corajoso, forte, e que inclusive a nossa idealização de herói foi o índio. O índio foi que representou o nosso herói brasileiro lá no romantismo. Embora o índio não fosse corajoso, não fosse forte, o índio fosse medroso, teve a questão da idealização, ou seja, criou-se o ideal de herói. Aqui, Macunaíma é um herói, mas ele é um herói sem caráter. Por quê? Porque ele tem características que um herói não teria, como a preguiça e uma mente ardilosa. Ele passa a infância em uma tribo na Amazônia, até que toma banho de mandioca brava e se torna um adulto. Então, Macunaíma, quando criança, toma um banho de mandioca brava e se torna um adulto. É algo mirabolante, é algo estranho, é algo diferente. É uma rapsódia. Ele apaixona-se por Si, a mãe do mato, e com ela tem um filho que morre ainda bebê. Após a morte do filho, Si sobe aos céus de desgosto e vira uma estrela. Olha, parece algo diferente, parece algo surreal. O filho morre, ela fica com desgosto e sobe aos céus e se transforma numa estrela. Macunaíma fica triste por perder a sua amada, tendo como única recordação dela um amuleto chamado Muiraquitã. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar a palavra Muiraquitã no livro, no texto de Macunaíma, esse Muiraquitã vai ser o quê? Um amuleto. Porém, Macunaíma, perde este amuleto. Macunaíma descobre que o amuleto está em São Paulo, na posse de Venceslau Pietra, o gigante Piamã comedor de gente. Então, imaginem, um gigante morando em São Paulo, que também, além de gigante, é comedor de gente. Parece algo surreal, repito, parece algo surreal. Para recuperar o Muiraquitã, né, ou seja, para recuperar o amuleto,
Muiractã, viu? Aqui entendam, Muiractã. Macunaíma parte para São Paulo com seus 2 irmãos e após algumas tentativas ele consegue de volta o amuleto e retorna para sua tribo na Amazônia. E o interessante é que aqui existe essa questão do surreal ainda, onde ele, de repente, ele está na Amazônia e do nada ele vai para outro lugar. Ou ele está em São Paulo e com um passo ele já chega na Amazônia. São questões que parecem estranhas, são questões que parecem diferentes, mas são questões que fazem desse texto uma rapsódia. Algumas aventuras depois, ele perde novamente o Muiractã. Decepcionado, Macunaíma também sobe aos céus. O livro de Mário de Andrade está cheio de personagens que retratam as características do povo brasileiro. Gente, lá vocês verão essas características no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à fauna, no que diz respeito à flora, no que diz respeito à regionalização do Brasil. Muitos deles fazem uma passagem rápida pela narrativa e servem de alegoria para defeitos ou qualidades do caráter nacional. Lembrem que na primeira fase do modernismo é uma fase crítica, no sentido de mostrar a realidade tal qual ela é, de mostrar o Brasil tal qual ele é, independente de mostrar defeitos ou qualidades. O nacionalismo, lá no romantismo, eles mostravam apenas o que era belo, o que era bonito, o que era agradável aos olhos em relação ao Brasil. Aqui no modernismo, não. Eles mostrarão o que é belo, o que é bonito, o que é agradável aos olhos, mas se houver defeitos, eles também mostrarão. E nessa narrativa, Mário de Andrade, ele mostra. Ele faz uma crítica aos defeitos, aos problemas que nós temos no Brasil. Macunaíma é o protagonista do livro. Ele é um herói sem nenhum caráter, é preguiçoso, vive numa tribo na Amazônia e assume diversas faces. Ao mergulhar num poço encantado, se transforma em um homem branco, loiro e de olhos azuis. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir ao filme, vocês verão que Macunaíma ele nasce negro, mas depois de mergulhar neste poço encantado, do nada, o cabra se transforma em um homem branco, loiro e de olhos azuis. Temos ainda como personagem o Manape, que é um dos irmãos de Macunaíma, que simboliza a figura do negro. Temos o Jiguê, que é um dos irmãos de Macunaíma, que simboliza a figura do índio. Então, nós já temos aqui o Macunaíma, que vai mostrar a figura do branco, né? O branco loiro de olhos azuis. O Manape, que vai simbolizar o negro. E o Jiguê, que vai simbolizar o índio. As 3 raças que compõem a nossa terra. Temos o Sofará, a Sofará, né, que é a mulher de Jiguê. Era bem moça, apanhava de Jiguê por ficar brincando na mata com Macunaíma enquanto devia trabalhar. Esse brincando vocês podem levar para o sentido mais promíscuo da palavra. Macunaíma ele gostava muito de uma promiscuidade. Não importava com quem. Temos o Iriqui, a Iriqui, que é uma nova mulher de Jiguê. Ela era linda, mas também foi deixada por Jiguê quando este descobriu que ela também brincava com Macunaíma. Então, assim, vejam que Macunaíma não respeitava nem as esposas dos irmãos, por isso mesmo considerado um herói sem caráter. É óbvio que um herói ele não teria um comportamento desses. Si é a responsável pela peregrinação de Macunaíma, já que foi ela quem lhe deu a pedra Muiractã. Ela foi o verdadeiro amor de Macunaíma. Responsável pela peregrinação por quê? Porque ela deu para ele esse presente, ele tão apaixonado por ela, ao perder esse amuleto, ao perder esse Muiractã, foi atrás. E para recuperar esse Muiractã, ele percorreu por vários lugares dentro do Brasil. Temos o Capei, que é uma grande cobra que Macunaíma teve que enfrentar, e aqui a gente vê a questão da cultura brasileira. Temos Piaimã, que é o gigante que roubou o Muiractã de Macunaíma, torna-se a principal oposição do herói e motivo pelo qual ele parte em sua jornada para São Paulo. No final, Macunaíma mata Piaimã e toma de volta a pedra. Que pedra? O Muiractã, o talismã. Temos ainda o Vei, que é a representação do sol. Apesar de ser mulher, vai ter 2 filhas e quer que Macunaíma se case com uma delas. Porém, Macunaíma não fica com nenhuma das filhas. Vejam que aqui também vai ter essa representação do sol,
como se a véia ela fosse o sol. Algo assim meio estranho, meio inusitado, né? Meio diferente. Temos Seuci, que é a mulher do gigante. Ela era gulosa e tentou devorar Macunaíma. Lembrem que o gigante foi quem roubou o talismã do Macunaíma. Macunaíma tentou recuperar lá em São Paulo. O gigante comia pessoas. E assim como o gigante, a esposa dele também era gulosa. Mário de Andrade queria reproduzir uma obra que refletisse o Brasil como uma unidade, fazendo com que as múltiplas características nacionais se unissem, criando uma identidade para a cultura brasileira. Como assim? Quando o Mário de Andrade ele escreve Macunaíma, ele pega todas as características que o Brasil tem. Lembrem que uma das características do pré-modernismo e da primeira fase é o regionalismo. O Brasil é muito grande, cada região vai tratar de um assunto diferente. Então, Macunaíma ele vai pegar todas essas questões tratadas em cada região, ele vai pegar as diferenças de cada região, ele vai pegar as diferenças dentro da cultura, dentro da religiosidade, e vai tentar mostrar tudo isso como uma cultura brasileira. Vai tentar mostrar que tudo isso faz parte da nossa identidade brasileira. Lembre que nesse período a principal característica era mostrar o Brasil como ele é. Mostrar o Brasil como identidade. O Brasil sem aquela idealização. Assim ele fez de Macunaíma, Mário de Andrade fez de Macunaíma um rapisódio, ou seja, uma colagem de lendas, de mitos, de tradições, de religiões, falares, hábitos, comidas, lugares, fauna e flora do Brasil. Lembra que eu falei para vocês que a rapisódio é uma mistura. E é isso que ele faz. Ele mistura um pouco das lendas, dos mitos, das tradições, das religiões, das falas, do cotidiano, do dia a dia, dos hábitos e tudo mais. Lembra que eu falei também que ele mostra muito a questão da fauna e da flora do Brasil em suas mais variadas regiões. A grande genialidade da obra foi conseguir unir esses muitos elementos em uma narrativa coesa. Embora pareça surreal, embora pareça estranho, Macunaíma é coerente. A obra Macunaíma é possível compreendê-la, é possível entendê-la. Para isso, o Mário de Andrade ele lança mão de algumas características da composição modernista. Como assim, professora? O espaço em Macunaíma ele não segue as regras de verossimilhança, não segue a verdade. Dentro de Macunaíma, você vê que quando ele sai da Amazônia para São Paulo é apenas um passo, é algo que não é real, né? É algo que não é verdadeiro. Mas mesmo assim, o Mário de Andrade ele se utiliza disso dentro do seu romance. O fato de um gigante comedor de pessoas morar em São Paulo. Isso não tem verossimilhança, isso não tem ligação com a verdade, mas mesmo assim ele coloca dentro do seu texto para mostrar algo inusitado, algo diferente. O herói ele passa de um lugar distante para o outro em poucos passos, como eu disse para vocês, foge do gigante Piamã, correndo por todo o continente sul-americano. Então, assim, ele vai atrás do amuleto que está com o gigante, foge do gigante. Para fugir, ele vai correndo em todo o continente sul-americano. Faz sentido? Não, não faz sentido. De início, parece algo impossível. É por isso que ele diz que não tem relações de verossimilhança. Alguns trechos, eles não parecem ser verdadeiros. O que dá unidade ao espaço no romance não é a distância física entre os lugares, mas as características. Ou seja, o que o Mário de Andrade mais valoriza dentro de Macunaíma não é o espaço, mas as características. Não é o lugar, mas as características que esse lugar possui.